Gostaria de ministrar um texto qual o Senhor colocou no meu coração, uma passagem bem conhecida no livro de Marcos, no capítulo 16, do versículo 17 e 18, qual Deus colocou no meu espírito, no meu coração. Marcos 16, versículo 17 e 18. A palavra do Senhor diz assim: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, tão significativo, tão maravilhoso, que nós estamos aqui na sua casa. Espírito Santo, eu estou diante da tua igreja, tua noiva, Pai. E eu tenho uma responsabilidade diante do Senhor de ensinar, de transmitir, de mostrar a verdade da tua palavra. E o Senhor, eu reconheço, Deus, que de mim mesmo não tenho nada para transmitir. Eu necessito da unção, da revelação, da direção do Senhor. Espírito Santo, fala através da minha vida, usa a minha vida. É seu momento, a sua hora, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei como título 5 sinais de fé na vida do cristão. Nós vemos aqui 5 sinais que Jesus fala, que através de nós exercermos a fé, se concretiza na vida de todos os filhos de Deus. E quando nós entendemos esses princípios, 5 sinais de fé na vida do cristão. Esse texto aqui, logo que eu me converti, eu olhava para os irmãos no meu lado, eu via muitos irmãos doentes, muitos irmãos enfermos, muitos irmãos que não eram ministrados sobre o poder de Deus, sobre o poder do Espírito Santo, e dentro de mim aquilo me revoltava. E eu comecei a buscar desesperado a Deus, a revelação da palavra, a unção, a virtude, e logo no início da minha caminhada, eu já pude sentir as evidências, a manifestação de Deus operando na minha vida. E cada vez uma sede, um desejo de querer mais e mais e mais, e experimentar mais do Senhor. E muitas vezes, onde que eu me converti, era muito fechado para a ação gloriosa do Espírito Santo. Então nós sabemos que a fé, ela vai produzir sinais na vida de todos nós. A fé é um fato real na vida de todos nós. Então quando você exerce a fé em Cristo Jesus, eu já preguei aqui 5 degraus para que você pudesse exercer a fé. Então quando você aprende esses princípios, e agora Jesus fala aqui, quando Jesus ele ressuscita, ele aparece ali no cenáculo, e ali ele começa a dialogar com os seus discípulos, e ele traz essa mensagem, ele censura a incredulidade do coração dos discípulos, porque Jesus andou 3 anos e meio com eles, falando, ensinando, orientando, eles vivenciando todos os sinais que Deus operava através da vida de Cristo Jesus, mas eles nem creram que Jesus tinha ressuscitado. E a Bíblia fala no versículo 14 que finalmente apareceu os 11 que estavam sentados juntamente e lançou em rosto a sua incredulidade e a dureza do coração por não haver crido do que eu tinha visto já ressuscitado. Então a incredulidade é um espírito, é um demônio que se levanta contra a vida do homem. A incredulidade é um demônio. Por isso é aquela passagem da Bíblia que fala que quando Jesus estava no monte, que ele transfigurou-se no monte, ele e mais 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, havia um senhor que trouxe seu filho ali, já desde pequeno, muitas vezes sofria convulsões, o espírito pegava ele caía na água, caía no fogo, e ele diz: olha, eu trouxe os seus discípulos, e eles não puderam expulsar. E Jesus pega e diz: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês?
E aí ele pega e expulsa, e no particular, no secreto, eles perguntam para Jesus: Jesus, por que nós não pudemos expulsar? Jesus falou: porque essas cascas de demônio não saem, a não ser através do jejum e oração. Muitas vezes eu pensava: não, eu tenho que jejuar e orar para que expulsar demônio. Não. Existe um espírito de incredulidade. Para que você possa vencer esse espírito, você precisa de uma vida de oração e jejum. Porque ele sempre vai tentar colocar em incredulidade, em dúvida, a palavra de Deus. Então, aquilo que eu escuto, será que eu tenho praticado aquilo que eu tenho ouvido, aquilo que eu tenho escutado, aquilo que tem sido ministrado na minha vida? Quando você lê, por exemplo, Tiago 2, do 20 ao 26, fala sobre Abraão. Quando Deus fala com Abraão e fala: olha, eu quero que você sacrifique seu filho. A Bíblia diz que ele obedeceu, ele creu. Porque a Bíblia fala que Abraão eu creio que ele nunca tinha visto falar de que alguém tinha ressuscitado. Mas ele cria que Deus ressuscitaria seu filho. E por isso ele vai lá e faz o altar e coloca seu filho em cima. A Bíblia fala também em Tiago 2, 26, fala que Raabe também, ela ouviu tudo aquilo que aconteceu desde o momento que Deus tira o povo lá do Egito, os milagres, os sinais, as nuvens, a coluna de fogo, as maravilhas, as vitórias que o povo israelita teve. E quando ela recebe aqueles 2 espias, ela sabe: eu bem sei que o vosso Deus, Ele deu essa terra para vocês. E ela começa a relatar tudo aquilo como estava o coração do rei. Nós estamos tremendo, nós estamos com medo, nós estamos isso e aquilo. E a Bíblia diz que ela creu, e essa mulher está na galeria dos heróis da fé. Ela creu em Deus, que Deus poderia perdoar os seus pecados, proteger a sua família, seus filhos, e assim como ela creu, assim o Senhor fez. Então a fé tem que realizar obras aperfeiçoadas, e isso acontece através da minha obediência à palavra de Deus. A tua fé, ela vai se manifestar através da obediência da palavra de Deus e da prática da palavra de Deus. Então nós precisamos, a fé tem que sair do abstrato para aquilo que é verdadeiro. Não adianta ficar só no abstrato. A fé, ela tem que sair, ela tem que passar para o verdadeiro. E o Senhor estava inquietando muito o meu espírito aqui, porque muitas vezes, amado, não adianta nós queremos endossar a palavra de Deus é sal. Não tem como eu querer adoçar a palavra de Deus, deixar ao meu jeito, a minha temperatura, o meu nível. Não, você nunca deve abaixar a palavra de Deus o nível da sua experiência. Eu preciso subir o nível da palavra de Deus, porque quando eu abaixo a palavra de Deus no nível da minha experiência, não vai acontecer nada. Eu preciso, e aqui Jesus fala de 5 sinais que tem que acontecer na vida de todos os filhos de Deus. Todos vocês, isso aqui são sinais que Deus, em Cristo Jesus, nos ensinou. Ele diz aqui: esses sinais seguirão os que crerem. Se você crê em Jesus, se você crê em Deus, se você crê na palavra do Senhor, essas coisas automaticamente vai acontecer na sua vida. E aquilo que Jesus fala, no mínimo nós temos que ser inteligentes de pararmos, ouvirmos e tomarmos posse para as nossas vidas. Então todo cristão tem essa autoridade. Nós temos ministrado aqui que o Senhor nos fez reis e sacerdote para governar essa terra. E se eu e você não atentarmos para esses princípios da palavra do Senhor, então nós teremos, se você não praticar a palavra de Deus, se você não viver esta palavra de Deus, se você não usar a autoridade que Jesus te deu, automaticamente você vai levar uma vida de sofrimento. O Senhor não quer que você sofra, o Senhor não quer que você viva apanhando, o Senhor não quer que você viva aí lamentando. É preciso eu e você praticarmos a palavra de Deus. Por quê? O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, você crê que está sobre a sua vida? Quando você lê Marcos 11, o que acontecia?
A Bíblia diz que Marcos 11, os espíritos imundos, vendo-os, prostrava-se diante dele e clamava, dizendo: Tu és o Filho de Deus. É assim que Satanás te vê. É assim que ele tem que se olhar para você e se prostrar e dizer: você é filho de Deus. Por quê? Por causa da unção, do poder. Porque os discípulos, por mais que eles andaram 3 anos e meio, ficaram fechados. Muitas vezes nós fechamos o nosso coração, nós brindamos o nosso coração e não damos ouvido à palavra de Deus, e vendo as pessoas sofrendo, doente, enferma, agoniada, perecendo, e nós não nos posicionamos como devemos ser posicionarmos. E aí quando você não se posiciona, aí você fica, a tendência nossa é ficar murmurando. Nós vemos que a base do ensinamento de Cristo era a prática da igreja. Ele ensinava, ele trazia as parábolas de uma maneira que todos pudessem entender, compreender. Ele ensinava muito na prática. As pessoas viam, contemplavam aquilo que acontecia onde quer que ele estava. E o mesmo Espírito que está sobre a sua vida, a minha vida, para fazer todas essas diferenças. Se você crer, Deus vai se manifestar. Porque ele diz: aqueles que crerem em mim, esses sinais vão seguir você, vão acompanhar você, vão andar com você, vão estar na sua vida. E nós precisamos entender esse princípio. Nós vemos a igreja primitiva, Filipe, por exemplo, quando houve aquela perseguição que ele desce ali para Samaria, no capítulo 8 de Atos, versículo 7, a Bíblia diz que os espíritos saíam gritando, os paralíticos andavam, as pessoas eram libertas, eram curadas, eram transformadas. A Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade. Há uma grande alegria onde que o poder de Deus se manifesta, e Deus se manifesta onde que você estiver. Aonde que o Filho dele estiver, Deus vai se manifestar. Você tem que entender esse princípio, que você é a pessoa que Deus vai usar para causar um rebuliço aonde que ele te enviar. Não adianta você tentar ficar acanhado, oculto, se tornar um crente secreto, não, porque você é luz, você é o sal. Não tem como esconder você. A Bíblia diz que Filipe, houve maravilha, o maior bruxo daquela cidade, ele se converte, ele aceita a palavra, porque ele pregava sobre o evangelho, sobre a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Simão abraçou a fé, foi batizado, abraçou a fé, foi batizado e andava e era um homem que era considerado, desde o menor ao maior, como um vulto de Deus. Veja como o diabo engana as pessoas. Veja como o inimigo engana. Ontem estava ministrando ali no Cachoeirão, e daí chegou uma senhora com umas crianças, e alguns ficavam, porque eu não estou meio direto lá, e o pessoal ficava olhando meio de canto para ela. Depois fui saber, era uma das macumbeiras da região ali. E depois, quando eu saí, eu alcancei ela, eu vi ela com a lanterninha, e alumiando, voltando para sua casa, na escuridão, ela e as crianças. Por quê? Porque eles têm, a palavra do Senhor tem sido pregada ali, eles estão ouvindo a palavra, aquilo que Deus está fazendo naquele povo, curando aquelas vidas, restaurando aquelas vidas. Se você olhar aquele povo há 3 anos atrás e olhar hoje como que eles estão, na casa, a finança deles, a vida, até a maneira de se arrumar é outra, porque o avivamento chega, a alegria, o gozo. Muitas vezes eu ministrei lá esse tempo atrás, não tinha som, mas eles adoravam, batiam palmas, se glorificavam, exaltavam o nome do Senhor, sem instrumento, sem nada, porque há uma sede, um desejo, há uma graça de Deus por eles ter sido libertos de tudo aquilo peso, aquela opressão que estava sobre a vida deles. Quando o testemunho que no começo, que eu comecei a ministrar lá, criança de 2 anos, 2, 3 anos, caía possessa, endemoniada. Talvez você nunca viu isso. Por quê? O Espírito de Deus, ele se manifesta através das nossas vidas.
Nós precisamos invadir, expulsar o inimigo, porque o reino, o Senhor colocou nas nossas mãos, estabeleceu o seu reino. Por isso que Jesus fala ali em Mateus 12, a partir do versículo 29, que você entrar na casa do valente, você tem que entrar, amarrar ele, amordaçar ele, e aí você vai saquear tudo aquilo que ele tem. Porque aquilo que pertence ao povo de Deus, muitas vezes está preso na mão do inimigo, está acorrentado, preso, e nós vemos uma multidão mendigando, sofrendo, doente, e a autoridade, a maior agência na face da terra, que é a igreja do Senhor, muitas vezes nós não temos correspondido à palavra de Deus, porque nós estamos ocupados com tantas coisas no nosso dia a dia, e muitas vezes nós achamos que são os líderes, são os pastores que devem estar conquistando, ganhando almas, indo atrás das almas. Não, é a missão de todos nós, participar diretamente ou indiretamente, através da nossa oração, participação, da ajuda, do clamor, do meu jejum, o jejum que agrada o Senhor. Isaías 58, quando você jejuma para que os paralíticos sejam libertos, os cegos vejam, os doentes, os enfermos sejam libertos, esse é o jejum que agrada o Senhor. Pastor Pio fala assim: olha, se vocês quiserem saber quantos membros tem tua igreja, faça uma vigília e faça reunião de oração. Eu fiquei decepcionado ontem, eu não tenho nem 10 membros. Nós precisamos, para conquistar o reino, nós temos que expulsar o príncipe das trevas que atua neste mundo. E nós temos autoridade para fazer isso, em nome de Jesus. Se eu e você, amado, escreva isso, risque isso, faça. Se eu e você não exercermos a autoridade que Deus nos deu, nós sofremos. Então o primeiro sinal, expulsar os espíritos malignos. Tem crente que tem medo do diabo, tem medo dos demônios. Eu vi uma vez uma história de um jovem, esse culto cheio de poder, amanheceu numa vigília, sereno, amanheceu orando e pulando e sapateando. Aí de manhã ele vai para o ponto do ônibus, pegar o ônibus para ir para a casa dele. De repente uma pessoa embriagada chega até naquele ponto. Quem é você? Diz que ele pega e arreda um pouco. E aquele homem alcoolizado fala: eu vou matar você. E foi para cima dele cambaleando. Ele pega e corre, joga a Bíblia ali, sai correndo. E ele corre, aquele homem diz que ia matar ele. E deixa a Bíblia caída lá. E quando chega lá, longe, diz que ele viu uma voz assim: filho, que papelão. Mas não era a voz do Espírito Santo, porque Deus não fala gíria. Era a consciência dele que estava tão pesada, de fugir. Amanheceu orando, amanheceu ali, e de repente chega alguém, o inimigo tinha escravizando aquela pessoa, falava que ia matar, ele joga a Bíblia e sai correndo. E de repente ele ouve uma voz e diz: filho, que papelão. Era consciência, porque Deus não fala gíria. Consciência dele. Muitas vezes está acontecendo conosco. Nós temos autoridade para expulsar. Deus te deu, esse é um sinal que está na tua vida. Você recebe isso aí? Em nome de Jesus. Em segundo, ele diz: falaram novas línguas. É um tabu para muitas pessoas ainda, em pleno século 21, para muitos líderes, muitos pastores, porque não crê. Porque quando você se enche do Espírito Santo, o Espírito Santo bagunça nossas vidas, cai por terra muitas teologias, muitas filosofias, muitas culturas, a religiosidade nem se fala. Quando você se enche do Espírito Santo de Deus, isso está em você. Existe variedade de língua dentro de você. Você crê nisso aí? Mas o Espírito de Deus, ele respeita o espírito do profeta. Ele respeita o teu espírito. Se eu não dou liberdade,
o Senhor não pode manifestar. E Jesus fala: olha, vocês vão falar novas línguas, novas formas, novo tipo, sem precedente, inédito, nunca falado, desconhecido. Nova língua, já testemunhei para vocês. Eu estive em Castro, nós fomos almoçar na casa de um casal, e a filha dele passou mal, ela tem uma crise desde a adolescência. Ela tinha uma crise que fez cirurgia, fez tantas coisas, e exatamente quando eu chego, eu sempre brinquei com ele, digo: olha, quando ela estava gritando lá, desesperada, tinha amanhecido com ela no hospital, saíram, ficaram no posto de saúde, e deram soro, deram injeção, os pais falaram: nós aplicaram morfina nela, não sai a dor, não sai. Agora, nesse domingo, aí eu estava lá com a Nilzete, chamei a Nilzete e digo: coloca a tua mão na barriga dessa jovem, uma jovem senhora. E aí eu comecei a orar, e de repente o Espírito Santo me toma em línguas, e eu comecei a orar por ela, e começou a saltar, como ela se estivesse grávida, uma criança chutando na mão da Nilzete, a minha mão em cima. E quando eu estava orando em língua, imediatamente, aquelas dores cessou, ela foi liberta, ela foi curada. À noite ela estava no culto, louvando e glorificando o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. A Bíblia diz que aquele que ora em espírito, ora bem. Que aquele que ora em espírito não ora homem, mas ora Deus, ora em mistério com Deus. Por que eu não devo orar, conversar, dialogar com o Senhor? Porque nós não conhecemos o que estava acontecendo no mundo espiritual. Você não sabe, mas o Espírito Santo sabe, e ele manifesta através da sua vida. E essa é uma arma poderosa que a igreja do Senhor está tão moderna, que não usa mais nos dias de hoje. E por isso que nós vemos tantos cristãos falidos, abatidos, cansados, desiludidos na vida, porque não pratica aquilo que Jesus mandou praticar. Entra no teu quarto, fecha tua porta, dá liberdade ao Espírito. Eu tenho desafiado os irmãos aqui. Se você fizer 3 meses, meia hora por dia orando em línguas, se Deus não mudar a sua vida, você não começar a ver algo extraordinário e sobrenatural acontecendo na sua vida, vem falar para mim que eu nunca mais vou orar. Sei do que eu estou falando. Jesus fala novas línguas, a unção, a virtude. Lucas 4,32 diz que admirava porque a sua palavra era com autoridade. Palavra de Deus com autoridade, com poder. A Bíblia diz que quando escolheram os diáconos, eram cheios do Espírito Santo. Em Atos 6,10, que quando eles não podiam resistir à sabedoria e o Espírito com que falava Estevão. Eles não resistiam ao poder, à sabedoria com que esse diácono, por nome de Estevão, falava. E não era para qualquer pessoa, era para a cúpula, a nata dos religiosos da época. Os fariseus, os escribas, os camaradas que conheciam, eles escreviam tanto o Novo Testamento que eles sabiam de cor. E caía por terra. Porque são palavras de Deus para as nossas vidas. Em 1 Coríntios 14,2 fala que o que fala em língua não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém entende, mas em espírito fala mistério. Meu irmão, minha irmã, saia do comodismo. Comece a falar: Deus, eu quero viver esse nível espiritual, eu quero ver as diferenças acontecer. Porque um direito meu e seu. Amado, tem situação que você nem sabe como orar. Você orou tudo que tinha que orar. Se você der liberdade, o Espírito, ele vê tudo o que está acontecendo. E aí você vai ter a resposta, num piscar de olho. Por isso que eu sempre brinco com os pastores.
quando começa a contar muito testemunho, eles querem saber quanto tempo de oração eu tenho, quanto tempo que eu leio a Bíblia, quantos capítulos por dia, quanto tempo de jejum. Falei, eu procuro praticar, viver a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. 1 Coríntios 14, 5, nós vemos ali que língua e profecia sempre anda junto, sempre. E nós sabemos que a maior profecia é a palavra de Deus. Se eu tenho essas evidências do Espírito de Deus falando em mistérios, e se eu tenho uma palavra profética, não tem como Deus não manifestar do seu poder. Não tem. E muitas vezes nós estamos sofrendo, igreja, porque em vez de usar a nossa língua para mistério, para estar conectado com o nosso Pai, nós usamos de outra forma. Quando Tiago escreve a carta aos cristãos que tinham espalhado pela face da terra, aonde que Roma te escravizava, que Nero pegava os cristãos, colocava no Coliseu, lançava ali os leões para estraçalhá-los, destruí-los, pregava nas cruzes, jogava fogo, queimava os cristãos, amordaçava, violentava, causava todo tipo de dano, era um espetáculo. Naquela época os cristãos encheram de ira e começaram a odiar, começaram a amaldiçoar. E Tiago, ele escreve esta carta e diz assim: olha, irmãos, não convém que nós falamos assim. Ele diz no Tiago 3,5, ele diz: a língua é fogo, é um mal carregado de veneno mortífero. Com ela é como uma fagulha que você pode incendiar toda uma selva. Ele diz: todos os tipos de animais você se doma, mas a língua você não consegue. Ele diz assim: como que pode de uma mesma fonte sair água doce e água amarga? Não pode ser. Não pode de uma videira produzir figo ou vice-versa. Não pode. Não pode. A mesma hora que vocês estão louvando e bendizendo o nome do Senhor, e vocês amaldiçoam o homem que é imagem e semelhança de Deus. Não convém que isso seja assim. Mas se eu deixar o fogo de Deus pegar a minha boca, então eu vou fazer diferença na face da terra. Aonde que eu estiver, aonde que eu abrir a minha boca, se eu deixar o fogo do Espírito Santo se manifestar através da minha vida, da minha boca, Deus fará coisas grandiosas, tremenda, sobrenatural. É essa igreja que o Senhor quer atuando na face da terra hoje. Porque parece que é tão fácil murmurar, parece que é tão fácil praguejar, parece que é tão fácil amaldiçoar as pessoas, mas ser um instrumento, se posicionar para ser um veículo de bênção na mão de Deus, parece que tem que pagar um preço. E Tiago diz: vocês podem mandar uma geração toda para o inferno através da língua de vocês. É sério? Por isso que em Mateus 12, 34, Jesus falou: o homem fala aquilo que está cheio o coração dele. O que tem saído de dentro de você nesses últimos dias, nessas últimas semanas? O que tem saído dentro dos teus lábios? Aquilo que está cheio o coração. Terceiro ponto, ele diz assim: vocês pegarão em serpente e não fará mal algum. A serpente, ela tem o símbolo da astúcia. A Bíblia fala em Gênesis 3, do 1 em diante, que era o animal mais inteligente. Era um animal que foi exatamente que Satanás engana entre todas as alimarias. A serpente, ela não tinha a forma da cobra que nós vemos hoje, ela era um animal, eu imagino diferente, porque o Senhor amaldiçoou que ela ficasse rastejando, né, pelo solo, então ela se torna, mas ela é um animal mais inteligente, e o inimigo usa ela para enganar.
com astúcia. Então a serpente é astúcia. Muitas vezes o inimigo está agindo com astúcia no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Porque um demônio, você usa a autoridade do nome de Jesus, você expulsa, manda embora. Mas a astúcia, a sutileza, ela é de uma maneira sutil, ela de uma maneira com paciência, com perseverança. É assim que o inimigo trabalha no coração das pessoas, como uma serpente que vai minando a mente, o olhar, os ouvidos, o coração do homem, e de repente esse homem começa a fazer coisas indevidas, começa a ferir, começa a machucar, começa a mentir, começa a enganar, começa a trair, começa a dar mau testemunho, porque é esse veneno maligno que Satanás age para atingir o coração do homem. Mas Jesus fala: aquilo que Ele te deu, você tem poder para dominar essa serpente, essa astúcia das trevas contra a sua vida, sua família, seu ministério. E Jesus falou que sobre a sua cabeça nós colocamos nossos pés, nos deu autoridade para pisar sobre a cabeça de serpente e escorpiões. Então você tem essa autoridade. Agora, se eu não estou exercendo, porque não tem conhecimento, porque aí um problema individual de cada um de nós. Amado, eu posso estar ministrando, posso estar ensinando vocês todo domingo aqui, mas se você não se encher do Espírito Santo de Deus, nada disso vai adiantar. Nada disso vai adiantar. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Satanás tenta. Testemunhei aqui esse tempo atrás, né? Teve uma satanista que estava aqui derrubando os pastores aqui na cidade. Muitos pastores, estavam acontecendo muitos escândalos. Aqui foi uns 3, 4, 5 casos, fora aqueles que a gente nem ficou sabendo. Essa mulher veio para cá, veio do estado de São Paulo só para causar, com astúcia. Se apresentava como uma jornalista, tentando entrevistar. E ela ligou em casa, conversamos, falou que só que poderia conversar comigo na quarta ou na sexta-feira, dizendo que estava passando alguns problemas por telefone. Mas quando ela chegou aqui, ela falou: não quero oração, sou jornalista, vim aqui extremamente profissionalmente falar com você. Naquele dia nunca tinha acontecido, eu liguei para 3 casais da igreja, falei: ore, jejune, porque foi na segunda-feira, eu nunca senti tão mal quando conversei com uma pessoa no telefone. E na quarta-feira eu atendi ela, viu a Josnei, Gislaine, o Jacques, André, tinha mais um casal que me dibrou aí, não vieram, mas oraram, amém. Mas esses irmãos estiveram aqui, ela entrou ali, eu, a Nilzete, e quando ela chega, ela encosta junto da minha mesa, e ela começou a fazer uns sinais de intento, e aqueles sinais ela invocando os espíritos, os demônios. E eu tinha ligado para a irmã Creonice, eu digo: irmã, ore por mim aí e tal. Tive uma coisa, senti mal, ruim, ao conversar com uma pessoa no telefone. Nunca aconteceu isso comigo. Ela falou: pastor, nós estamos num grupo de 50 orando no monte. Eles oraram no monte aquela noite, e ela tentou ligar no meu celular, não atendia, aqui na igreja, em casa, e eu acabei conversando com essa jovem, e ela era uma discípula, filha das trevas, que veio aqui com alvo de lançar um espírito na minha mente, para me tirar do projeto e propósito, aquilo que Deus tem na minha vida. Mas quando ela chegou, ela falou: não ore por mim e tal, e falando, baixou a cabeça e começou. Eu só estendi minha mão e digo: o Senhor é minha força, o Senhor está na frente dessa batalha, do Senhor é guerra, agindo o Senhor, quem impedirá? Pum, manifestou. E os irmãos viram o telequete que aconteceu. Cada anéis, tinha muitos anéis, pulseira, gargantilha, tornozeleira, piercing, isso, aquilo, cada um era um demônio, um pacto. E quando o Senhor me deu a direção, né, usei a irmã Gislaine, André, eu digo: vão tirando, o Espírito Santo falando para tirar cada anel dela, tal, pulseira, brinco, porque cada um era um demônio, era uma identidade, era um pacto, uma aliança que ela tinha.
E aí foi tirando. E por último o Senhor falou, ela tem só uma tatuagem na coluna, na bacia. E ali é que era a entrada de todos os espíritos. Nós ungimos, ela voltou, e a primeira coisa que ela fez, puxa vida, como que vocês conseguiram tirar isso de mim? Eles falaram que nunca um ser mortal poderia tirar esses anéis do meu braço. Ela falou, estou nua, ou seja, eu perdi todo o poder. Sabia que eu vou apanhar de Satanás? Falei, você não vai apanhar se você aceitar o Cristo, Jesus que nós servimos. E ela relutou, falei, nós estamos acostumados, todos os vizinhos já sabem os gritos, belga, quando eu estou fazendo libertação aqui. Digo, nós vamos amanhecer aqui. Enquanto ela não confessou Jesus, ela não saiu daqui. Astúcia. Venho exclusivamente. Ela falou, se eu pudesse eu te matava, pastor. Digo, se você pudesse, porque o nosso Deus é muito maior. É guerra, amados. Deus está nos levando a outro nível, já estamos em outros níveis, alguns não estão percebendo, mas estamos. Astúcia. Jesus fala assim, se beber alguma coisa mortífera, algum veneno, em quarto lugar, não fará mal algum. Veneno, ele significa aquilo que fere a nossa alma, aquilo que destrói a nossa alma. Esse veneno é muito mais perigoso, porque aquilo que o inimigo atinge a alma do homem, traz um ferimento, começa a destruir a alma do homem, começa a trazer tristeza, muitas vezes um pecado que não é confessado, vai corroendo o coração, a mente, a alma, o sentimento, as emoções das pessoas. Isso é um verdadeiro veneno. Quando a pessoa vive com o coração cheio de ira, cheio de ódio, cheio de revolta, isso é veneno. Nós lemos Lamentações 3:20, fala assim que quando lembro isso, a minha alma se entristece dentro de mim. Muitas vezes o inimigo lança esse veneno dentro do coração das pessoas, e quando ela lembra de uma situação, de uma traição, de uma coisa que ela fez, ou aquilo que fizeram para ela, alguma coisa que ela deixou de fazer, aquilo queima, aquilo fere, aquilo entristece a alma. Tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, estão com a verdadeira cólera dentro dela, por aquilo que muitas vezes vivenciou na sua própria família. Isso vai destruindo, vai sugando a vida das pessoas. Memória amarga destrói vida, memória amarga destrói casamento, memória amarga destrói projeto, memória amarga destrói sonhos. Tem muitos que foram envenenados pelo inimigo, mas se eu tiver cheio do poder, cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus, essas coisas, conhecimento da palavra, essas coisas não vão atingir a minha vida. Esses tempos eu atendi um líder de uma igreja aqui, que chegou aqui, furioso, pastor, eu preciso falar com você. Eu digo, vamos entrar, irmão. Ele pegou e apontou no meu rosto, falou, pastor, você sabe qual é o meu maior inimigo? Eu digo, claro que eu sei, o diabo não, é minha mulher, é meu maior inimigo. Eu digo, o quê? Eu tenho um dó de pastor. Aí eu comecei a ministrar sobre o sacerdote para ele. Aí ele murchou que nem um balão. Mas assim, uma ira, um ódio. Perguntar para mim, você sabe qual é o meu maior inimigo? Eu digo, claro que eu sei. Errei feio. Essas são veneno que o inimigo tem colocado no coração das pessoas. A pessoa vive com amargura, cheia de ódio. Daí começa a falar aquilo que está cheio o coração, segundo Mateus 12:34. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que crêem nele, aqueles que seguirão a ele, aqueles que andarão com ele, nada disso vai nos atingir. Nada disso. Porque as pessoas que vivem dessa forma,
que não libera perdão, que não pede perdão, essas pessoas são candidatos ao inferno. Por isso que eu falei, a palavra do Senhor, ela não é doce. A palavra do Senhor, ela é salgada. Porque o sal, o que ele serve? Para preservar e para dar sabor, dar vida, sabor. Sem o sal, estraga. Sem o sal, apodrece. Sem o sal, não conserva. E o último, ele diz assim, imporão as mãos sobre os enfermos. Você acha que é só para o pastor? É só os pastores, só os líderes, só os presbíteros, só os diáconos. Não! Todos aqueles que seguem Jesus colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quantas pessoas enfermas ao nosso lado? Quantas pessoas enfermas na rua da nossa casa? Quantas pessoas enfermas trabalhando conosco? Jesus falou, se vocês me seguem a mim, esses sinais vão seguir na sua vida. Vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Em Atos 19:11, a Bíblia diz que Paulo colocava as mãos sobre os enfermos e ali fazia maravilha extraordinária. Até os aventais, os lenços deste homem curava as pessoas. Como Pedro, a sombra dele colocava as pessoas nas macas, e quando ele ia passando ali, a sombra dele projetava sobre aquelas pessoas doentes, e eles eram curados, eram libertos, eram salvos. Amado, isso é para mim, para você. Nós precisamos despertar para essa realidade. Tem tantas pessoas perecendo, sofrendo ao nosso redor. A igreja está sendo bombardeada pelo inimigo. As pessoas estão brincando de ser crente. Nós precisamos. O Senhor diz, olha, se colocarão as mãos. Por quê? Olha o nosso slogan, Deus abençoa a vida através de vida, Deus salva a vida através de vida, Deus cura a vida através de vida, Deus restaura a vida através de vidas. Se você quer mudar na cidade, não é a cidade que tem que mudar o coração do homem, as pessoas. Isso começa através da igreja do Senhor, eu e você. Isso, nós fomos empossados dessa autoridade. Você é empossado com essa autoridade. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Você é rei, você é sacerdote, você é príncipe, você é princesa. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. O Espírito Santo de Deus foi derramado, ele está dentro de você. E agora eu preciso crer na palavra de Deus. Eu preciso praticar a palavra de Deus. Nós precisamos crer. Quando um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, eles começa a acontecer maravilha. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Se eu e você ficarmos cheios do Espírito Santo, as maravilhas, os sinais, os prodígios, a igreja é um organismo vivo que toca a vida das pessoas. Ela é um organismo, ela toca a vida das pessoas. A igreja, eu e você, nós tocamos, nós somos um organismo, nós tocamos a vida das pessoas, para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas sejam prósperas, para que as pessoas sejam felizes, para que as pessoas entrem no céu, para que as pessoas tenham um encontro real com o Senhor. Hoje então nós perdemos muito contato. Hoje, né, nós nem conversamos com nossos irmãos. Mandamos WhatsApp. A máquina hoje tem substituído tantas coisas. Você abriu uma conta, você nem conversa. Hoje até pela internet você abre conta. Você já não conhece o seu gerente de conta, não sabe, não conhece os caixas que atendem na sua agência, porque tudo a máquina faz. Tudo nós fazemos pela máquina. Nós estamos perdendo contato, a comunhão entre os irmãos. Estamos perdendo contato de parar numa esquina, conversarmos. Hoje nós não temos tempo para isso. Por quê? Porque a máquina tem resolvido tantos problemas para nós. E nós estamos deixando dessa comunhão, desse relacionamento, desse toque, desse abraço, desse sorriso.
Isso não é o corpo da igreja, como uma máquina, como um robô. Não. Por isso, quando nós lemos Salmo 133, ó como é bom que os irmãos vivos em união. É como o óleo que cai sobre a cabeça, desce para a barba, para os vestes de Arão. E no versículo 3b diz assim: e o Senhor libera a bênção e a vida para sempre. Quando você toca teu irmão, você cumprimenta o teu irmão, você dá um abraço no teu irmão, você pega na mão do seu irmão. Tem irmãos aqui, terminou, já a bênção apostólica está lá fora. Está contra a palavra de Deus, meu irmão. Está indo contra a mão a verdade. Você precisa do corpo de Cristo. Você precisa estar unido com o corpo de Cristo. Você não vai chegar a lugar algum sozinho. Ou a minha alma está amarga, ou eu fui envenenado, alguma coisa não está bem comigo. Quando nós vivemos em comunhão, quando nós vivemos em grupo, por isso que é importante você estar num grupo, comunhão, porque ali a Bíblia diz que Ele libera a bênção e a vida para todos sempre. No começo eu até participo, mas depois eu sou... Veja meu nível, veja minha estrutura, veja quem é meu líder. Eu me encho de orgulho, começo a criticar as pessoas, me torno aquele juiz frustrado, né? Não pode ser juiz na vida secular, daí senta na casa de Deus e fica acusando todo mundo. Não é assim, meu irmão. Vamos dar as mãos, vamos abraçar, vamos liberar, dá um sorriso para o teu irmão, para a tua irmã. Isso vai fazer bem. Seja simpático. Seja a pessoa mais feliz na face da terra, porque não pode ser triste um coração que ama o Senhor. Não pode andar triste uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não pode andar cabisbaixo, amargurado, rancoroso, uma pessoa que está na presença de Deus. Não tem como estar assim. Jesus falou que 5 sinais daqueles que seguem a Ele. Você recebe na tua vida, em nome de Jesus, recebe no teu coração essa palavra, recebe no teu espírito. Deus trabalha através de vidas. Uma hora vai cair nossa ficha. Deus trabalha através de vida. Deus ama através de vida. Deus abraça através de vida. Deus sorri através de vida. Deus ama as pessoas e toca nas pessoas através de vida, porque o Espírito dele está dentro de você. E se você quer ver Deus amar uma pessoa, tocar uma pessoa, abençoar uma pessoa, comece a tocar sobre a vida dela. Comece a tocar. Começa a liberar palavras. E aí você vai ver Deus, porque palavras é vida, palavra tem poder. E você não são, na virtude, alinhada à sua vida, o Espírito de Deus, Deus vai fazer coisas grandiosas. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Oh, Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Glorificado és tu, Pai, Filho, Espírito de Deus. Pai de amor, Deus de graça, nós te louvamos pela tua palavra, pela ministração do teu Espírito aos nossos corações. Te agradecemos pela tua igreja, pela tua noiva. Pai, nós te louvamos porque nós temos entendido o princípio. Nós temos tido a revelação da tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor aos pequeninos, o Senhor revelaria o mistério. Pai, eu quero te louvá-lo, Senhor, por tudo que o Senhor tem revelado na minha vida, tudo que o Senhor tem mostrado na minha vida, tudo que o Senhor tem feito através da minha vida, tudo que o Senhor já fez através da minha vida,
tudo que o Senhor está fazendo, tudo aquilo que o Senhor já fez através da vida da tua igreja, dos teus filhos, de cada um dos teus queridos que estão aqui nesta noite. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, por mais que ela nos confronta, ela nos enriquece, ela nos fortalece. A tua palavra nos traz ânimo, gozo, vitória, alegria, paz. A tua palavra nos alimenta, Senhor. E nesta noite, Senhor, nós tomamos posse dessas evidências, dessas promessas, desses sinais. Talvez estava amortecido no nosso consciente, o nosso subconsciente. Talvez essa palavra, Senhor, estava amortecida nos nossos corações. Mas o meu clamor, a minha súplica, para que o Senhor avive esta palavra dentro de nós, e que nós possamos corresponder o seu querer, a sua vontade, o seu desejo, para que nós possamos ter um mundo melhor, para que vidas sejam transformadas, vidas sejam restauradas, vidas, Senhor, sejam tocadas por Ti, Pai. Que o Senhor possa amar através das nossas vidas, que o Senhor possa abençoá-lo através das nossas vidas, curar através das nossas vidas, que o Senhor possa trazer renovo, refrigério, transformação, mudança, que os céus se encham de alma através das nossas vidas. Pai, tira todo o veneno, tira toda a amargura, tira todo o ódio, tira todo o mal, tudo aquilo, Senhor, que entristece o Teu Espírito, e que nós possamos andarmos em plena liberdade, livre, diante do Senhor, e ver as maravilhas, os sinais e as promessas se cumprindo através de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor fala em João 6:53, diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente a comida, e o meu sangue é verdadeiramente a bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém. Curva a sua face, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante do Teu altar, Pai, diante do Teu trono, e nesse momento tão sublime, tão significativo, nós pedimos a presença do Senhor, junto conosco à mesa. Pai, como ministro da Tua palavra, como sacerdote, eu peço perdão por todos os erros nossos, por todas as nossas falhas, as nossas pequenez, as nossas ignorâncias, as nossas fragilidades. Pai, nos perdoa. Como também, ó Deus, nós liberamos o perdão para aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucam, aqueles que nos ferem, aqueles que têm nos caluniado, falado mal de nós. Pai, nos perdoa. Liberamos o perdão também e abençoamos todos aqueles que porventura se levantam como inimigo nosso, em nome de Jesus, amém. Os queridos podem sentar mais um minutinho, por gentileza, não sai, já vamos terminar. As palavras de Jesus aqui são ricas, poderosas. Ele diz assim: olha, na verdade vos digo, se não comerdes da minha carne e não beber do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O que eu preciso para participar do corpo de Cristo? Eu preciso aceitar Jesus como o único e verdadeiro Salvador da minha vida.
Eu preciso entregar a minha vida a Ele, ter uma aliança com Ele. A Bíblia fala que o homem deve examinar a si mesmo. O Espírito Santo, no momento que você aceitou Jesus no teu coração, o Espírito Santo, ele sinaliza se nós estamos fazendo as coisas certas ou erradas. Ah, pastor, eu estou fazendo errado, Deus sabe. Mas para que você tenha vida em Cristo, você precisa se arrepender. Porque é muito melhor nós termos Jesus agora como nosso advogado do que um dia ter Jesus como nosso juiz. Então eu preciso me arrepender. Aquilo que Jesus falou para aquela mulher que foi pega em adultério: vai e não peques mais. Se aqueles que estavam te condenando forem embora, não te condenam, eu também não vou te condenar. Então todos nós devemos fazer uma alta análise na nossa mente e vir participar. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Amado, é sério isso aqui. Aquele que não participa não terá vida eterna. E Jesus fez tudo. Nada nos impede de dizer: Senhor, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu recebo o Senhor como o único e verdadeiro Salvador da minha vida. Jesus fala: porque a minha carne é verdadeiramente a comida e o meu sangue é verdadeiramente a bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Nós renovamos a aliança aqui. É algo extraordinário. São 2 sacramentos que nós temos. Primeiro, quando você desce a água do batismo, ide pregar o evangelho a toda criatura, que crer e for batizado será salvo. O segundo é a Santa Ceia. É importante nós participarmos. Às vezes nós queremos participar de tantas coisas lá do mundo, participar das festas que nem temos agora, São João, São Pedro, Santo Antônio. Há muito modernismo dentro das igrejas. São mortos, são ídolos. A bandeirinha tem um significado, aquele mastro tem outro significado. São João, ele morreu na festa do dia do aniversário de Herodes. Jesus falou: entre o nascido e mulher não existirá outro homem igual João Batista. Então essa origem foi da morte dele. Ele morreu e fizeram ele para agradar a enteada de Herodes, e ele também que estava em aniversário. E às vezes nós estamos trazendo isso para dentro, mas na hora de se arrepender, na hora de confessar Jesus, na hora de entregar a vida, nós ficamos relutando. Eu tive um batismo ali no Cachoeirão, que tinha um casal na minha direita, e eu batizei todos os queridos ali. Foi o ano passado, o início desse ano, não lembro. E quando eu bati o olho para aquele casal, eu falei assim: o Senhor está falando para vocês descer a água do batismo hoje. Ela era uma feiticeira e ele o esposo da feiticeira. Digo: vocês precisam aceitar Jesus e descer hoje. Eles falaram: não. Ela olhou para mim e falou: pastor, olha, enquanto eu estiver com isso aqui eu não posso. Naquela semana o marido dela se enforcou, tirou a vida, o diabo levou ele. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Eu gostaria de convidar todos vocês que têm Jesus como o único e verdadeiro Salvador da sua vida, que está em comunhão com Ele, que se arrependeu dos seus pecados, reconhece que você é pecador, mas se arrependeu e confessou seus pecados.
Se depender de mim, todos vocês tomam. Mas a Bíblia diz que cada um deve examinar a si mesmo. Eu gostaria de convidar os irmãos que vão participar. Se você, um motivo seu, nós não estamos aqui para julgar ninguém, pode ficar sentado. Não fique constrangido. Mas o meu conselho é que você alinhe a sua vida à palavra de Deus. Porque dentro em breve Jesus voltará a buscar a sua igreja. Os queridos que vão participar, por gentileza, vamos colocar em pé. Em nome de Jesus. Vamos orar pelo alimento. Pai de amor, Deus de graça, eu quero te louvá-lo, Senhor Jesus, por esse momento tão especial, por esse sacramento, pela tua palavra que nos convoca a fazer isso em memória do Senhor, relembrando a sua morte, a sua ressurreição, que o Senhor desceu ao inferno, venceu, triunfou sobre Satanás e seus demônios, tomou a chave de Satanás, chave da morte. O Senhor ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita do Pai, liberou o Espírito sobre as nossas vidas, e o teu Espírito que nos convence de toda a verdade. Pai, eu quero te louvá-lo e te agradecê-lo, Deus, por essa grande obra de Jesus e por essa obra do Espírito Santo nos nossos corações, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo esse cálice, eu abençoo esse pão, eu consagro agora, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor levou na cruz do Calvário todas as nossas doenças, o Senhor tomou no seu corpo as nossas enfermidades, as nossas maldições, as nossas iniquidades, os nossos pecados, o Senhor carregou sobre o Senhor, nós estamos livres, e o Senhor pagou um alto preço, o Senhor deu seu próprio sangue. Jesus, o Senhor comprou a minha vida, a cada um de nós, e a tua palavra diz que os filhos do Senhor vencerão pelo teu nome e pelo teu sangue. Eu consagro este pão e eu consagro esse cálice em nome de Jesus, amém. Os queridos podem entregar. Os irmãos que estão participando a primeira vez, um cálice está junto, o pão, você pode pegar, pode se unir às vezes com sua esposa, filhos, fique à vontade. Depois agradeça, louve, exalta o nome do Senhor, seja grato ao Senhor em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, no momento que foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso semelhantemente. E depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Beber todas as vezes que fizeres memória de mim. Os irmãos podem participar do pão, do cálice, em nome de Jesus. És nosso eterno Pai, o que tudo criou, e poderoso. Foi pelo Espírito que o Verbo se encarnou, Jesus o Cristo. Creio em nosso Deus e Pai, em seu Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio que ao lado nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. Juiz e advogado, sofreu ali na cruz, justificado, desceu até as trevas
em glória ressurgiu e para sempre reinará. Creio em nosso Deus e Pai, em seu Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio que ao lar nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio em nosso Deus e Pai, em seu Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio que ao lado nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. E creio em Jesus. E creio que ressuscitou. A Virgem concebeu. Creio na comunhão dos santos, em tua igreja, ó Deus. Na ressurreição eu creio, quando Jesus voltar. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio em nosso Deus e Pai, em seu Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio que ao lar nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai de amor, Deus de graça, nós te louvamos, bendizemos, glorificamos o teu nome por essa noite tão especial, por esse grande privilégio, Deus, de estarmos na sua presença. Deus, muito obrigado por nós participarmos da tua mesa nesse dia, ó Deus. Renovar as nossas alianças, retificar as promessas sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Deus Pai. Muito obrigado, Jesus. Dai, Senhor, uma semana de paz, de gozo, de felicidade, de comunhão, de alegria, de dádiva, de favores, de portas abertas, de promessas e sonhos realizados. Em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo a tua igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Deus abençoe. Dá um abraço ao seu irmão. Um
Um aperto de mão, em nome de Jesus. Glória a Deus.